Você já se perguntou como seria caminhar pelas areias quentes do Egito Antigo? Já imaginou desvendar os mistérios de uma das mulheres mais fascinantes da história? Bem-vindo a um mergulho profundo na vida de uma rainha lendária que se chamou Cleópatra. Prepare-se para uma jornada épica através do tempo, onde você irá testemunhar o poder, a sedução e a astúcia de uma mulher que desafiou todas as expectativas. Esta é a história de Cleópatra, a última rainha do Egito. Cleópatra é uma das mulheres mais conhecidas da antiguidade e esteve no centro de uma das maiores disputas da República Romana. Ela foi rainha do Egito de 51 a 30 a.C., pertencendo à dinastia Ptolomaica, a qual se estabeleceu no poder após a morte de Alexandre, o Grande. Cleópatra ficou conhecida por ser dotada de uma personalidade forte e por ser muito influente. Cleópatra nasceu no ano de 69 a.C., sendo filha do faraó egípcio Ptolomeu XII. Não se sabe exatamente quem foi a mãe de Cleópatra, mas supõe-se que foi Cleópatra V, esposa do faraó egípcio. Ela nasceu em Alexandria, no Egito, mas era culturalmente grega. Nessa época, o Egito era governado pela dinastia Ptolomaica, a dinastia que se estabeleceu no poder depois da morte de Alexandre, o Grande. O Egito foi conquistado por Alexandre e tornou-se parte da Macedônia no século IV a.C. Depois que Alexandre morreu, em 323 a.C., o Egito passou para o controle de um de seus generais, Ptolomeu I. Como Ptolomeu era grego, a dinastia ptolomaica era culturalmente grega. Por isso, a língua nativa falada por Cleópatra era o grego, e sua formação educacional seguiu os padrões da cultura grega. Ela aprendeu filosofia, oratória, artes, entre outros saberes. Cleópatra, diferentemente de outros membros da dinastia ptolomaica, aprendeu a falar a língua nativa dos egípcios. Embora falasse outros idiomas também, Cleópatra assumiu o trono do Egito em 51 a.C., ano em que seu pai faleceu. Ela herdou um Egito cheio de problemas financeiros causados pelo seu pai e sob forte ameaça de ser anexado ao território romano. Para que governasse o Egito, era necessário que ela estivesse casada com algum homem, e acredita-se que ela casou-se forçadamente com seu irmão, Ptolomeu XIII. Ptolomeu XIII seria então co-governante do Egito, mas Cleópatra fazia questão de tomar as próprias decisões, não deixando seu irmão interferir nos seus julgamentos e nas suas ações. Isso levou a uma disputa entre Cleópatra e Ptolomeu XIII, e uma guerra se iniciou. Em 48 a.C., ela teve de fugir de Alexandria. A disputa travada em Roma entre Júlio César e Pompeu se entrelaçou com a disputa travada no Egito por Cleópatra e Ptolomeu XIII. Isso porque após ser derrotado em uma batalha, Pompeu decidiu se abrigar no Egito, mas Ptolomeu XIII queria conquistar o apoio de Júlio César, então decidiu matar Pompeu, enviando sua cabeça para César. Após a morte de Ptolomeu XIII, Cleópatra se tornou amante de Júlio César, e juntos eles tiveram um filho chamado Cesarião. Cleópatra chegou a visitar Roma, se hospedando na residência do próprio Júlio César, que era casado com Calpurnia. O caso extraconjugal de César com Cleópatra não era popular entre os romanos. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado, e então Cleópatra retornou ao Egito ao descobrir que seu filho com César não havia sido indicado como principal herdeiro do ditador romano. Depois do assassinato de Júlio César, que integrava o primeiro triunvirato romano com Crasso e Pompeu, foi formado um segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Inicialmente, os membros do triunvirato procuraram se vingar da morte de César e iniciaram uma intensa perseguição a Cássio e Bruto, os idealizadores do crime. Depois que a vingança foi obtida, Marco Antônio se tornou governante do Egito e outras províncias do Oriente. Ele se estabeleceu em Tarso e enviou cartas convocando Cleópatra a se apresentar diante dele. Cleópatra compareceu posteriormente, e um pouco depois de serem apresentados, Cleópatra e Marco Antônio tornaram-se amantes. Isso aconteceu em 41 a.C., o relacionamento durou mais de 10 anos, e juntos eles tiveram 3 filhos, Alexandre Hélio, Cleópatra Selene II e Ptolomeu Filadelfo. O relacionamento de Marco Antônio e Cleópatra nunca foi o relacionamento oficial do romano, que foi casado com outras 2 mulheres romanas, sendo que uma delas era Otávia, irmã de seu arquirrival, Otávio. O relacionamento de Marco Antônio e Otávio foi se desgastando a partir de 40 a.C. e tornou-se bastante ruim em 32 a.C., quando Marco Antônio repudiou sua esposa Otávia para assumir um casamento com Cleópatra. Isso desagradou Otávio, e ele usou a ação de Marco Antônio como motivo para que o Senado romano autorizasse que uma guerra fosse lançada.
O desfecho desse conflito para Marco Antônio e Cleópatra foi trágico. Em 31 a.C., as forças egípcias foram derrotadas na Batalha de Áxio, e isso fez com que Cleópatra e Marco Antônio ficassem em uma posição delicada. As tropas de Otávio invadiram o Egito, e Marco Antônio cometeu suicídio depois de ser falsamente informado da morte de Cleópatra. Posteriormente, Cleópatra tornou-se prisioneira de Otávio, mas, para evitar ser levada para Roma, cometeu suicídio no ano 30 a.C. E assim chegamos ao fim dessa incrível jornada pelo mundo de Cleópatra, a rainha do Nilo. Esperamos que você tenha se encantado com a história e descoberto um pouco mais sobre essa figura tão fascinante. Agradecemos imensamente por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou desse conteúdo e deseja ficar por dentro de outras histórias e curiosidades, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também possam desfrutar dessa incrível viagem pela história. E não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários, queremos saber sua opinião. Muito obrigado por colaborar e até o próximo vídeo.